Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E neste programa queremos convidar você a tomar a sua Bíblia, estudá-la conosco. Estamos vendo um paralelo entre Jesus, a sua vinda, os sinais da sua volta e sobre o casamento judaico. Isto mesmo, há um paralelo muito grande, muito forte, que queremos que você saiba, que você estude e que você conheça e entenda o que acontece entre nós e o Senhor Jesus. No programa de hoje, conversaremos sobre a aliança do casamento. Como era a aliança do casamento nos tempos bíblicos? Como era a aliança do casamento entre os judeus na época em que a Bíblia foi escrita? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus cujo atributo forte no Senhor é a sua fidelidade. A Bíblia nos diz que a fidelidade de Deus é mais alta do que os céus, é mais alta do que as nuvens. A fidelidade de Deus é insondável. Deus é fiel. E este atributo de Deus é um atributo comunicável a nós, seres humanos. Deus quer que nós sejamos também fiéis. Fiéis. Ser fiel é não quebrar uma aliança. Ser fiel é ter realmente num relacionamento assumir responsabilidades das quais você não vai fugir, mas vai cumprir cada uma delas, das suas obrigações, dos seus compromissos, daquilo que você assumiu. Ser fiel é viver dentro da verdade. Ser fiel é ter uma palavra digna de aceitação. As pessoas ao redor podem ver a sua fidelidade e atestar que você é uma pessoa que realmente cumpre a sua palavra. No casamento, no nosso casamento aqui no Ocidente e também no Oriente, nós sabemos que ali naquele momento, naquele ato, naquela aliança que é feita entre um homem e uma mulher. No casamento, no matrimônio, esta aliança é feita diante de testemunhas e há promessas que são feitas, promessas de amor e fidelidade, até que a morte o separe. Assim é o casamento. Até que a morte o separe, amor e fidelidade. E nós vamos ver que na palavra de Deus, o Senhor nos traz exatamente isso. Deus é um Deus fiel e Ele quer que nós sejamos fiéis em todos os nossos compromissos. Quando você assume uma palavra com alguém, cumpre. Cumpre aquilo que você assumiu, porque você está debaixo da autoridade do Senhor, você leva o nome do Senhor na sua vida e você é filho de Deus. E Deus é um Deus fiel. Vamos ver na palavra de Deus o que Ele nos fala no Antigo Testamento sobre a fidelidade, sobre esta aliança do casamento. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, vamos ler do verso 14 ao 16. Diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel
diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui o Senhor está dizendo que Ele foi testemunha no casamento. Ali estava o Senhor. E uma das palavras no casamento, na cerimônia, nas bodas de um casamento, é exatamente aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não têm valorizado os compromissos, não têm valorizado a palavra, elas têm banalizado as alianças e banalizado o casamento. A palavra de Deus nos diz aqui que Deus foi testemunha daquela aliança. Uma aliança indissolúvel até a morte. Até a morte. A aliança do casamento. E aqui o profeta Malaquias, ele vai dizer que Deus, o Deus que viu, que assistiu àquela cerimônia, o Deus que estava ali presente e ouviu dos lábios de ambos juramento, ouviu essa promessa um para o outro, selando o casamento de amor e fidelidade prometidos até a morte. Até que a morte os separasse, porque somente pela morte estariam livres para um novo casamento. Mas, como aqui no tempo do profeta Malaquias, nós vemos que as pessoas estavam também banalizando o compromisso do casamento. E muitos se separando da sua esposa por motivos banais, por motivos de coisas que poderiam ser corrigidas, consertadas, haveria esperança para manter aquele casamento, coisas que poderiam ser redirecionadas, havendo perdão e havendo o acerto. O Senhor diz que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Que ninguém seja infiel. A infidelidade, ela machuca, ela fere, ela traz consequências graves sobre os filhos, sobre toda a descendência. Hoje, há muitas pessoas que dizem, não tem problema, o importante é ser feliz. Eu não vou deixar de ser feliz por causa do meu filho. Eu não vou prejudicar a mim por causa do meu filho. Esse egoísmo tão grande que está acontecendo nos nossos dias tem trazido problemas tão sérios, de jovens se cortando, de jovens rebeldes, vivendo ou indo para as drogas, destruindo a sua vida, porque os pais se separaram, porque os pais demonstraram que não estão nem aí para os filhos, separando-se e vivendo de uma forma infiel e descomprometida. Aliança é aliança. Aliança é um selo com testemunhas, é um selo de algo que é feito aqui na terra, porém também ligado nos céus. Por isso o casamento tem essa cerimônia religiosa. Sim, exatamente para receber a bênção de Deus, o sim, o amém. E Jesus, quando a palavra de Deus nos fala sobre as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, nos fala de um Deus fiel, de um Deus que mantém a sua palavra, de um Deus que cuida, de um Deus que tem esse amor tão grande por nós. E entre as palavras dos apóstolos para os lares, para os casais, sempre a palavra para o marido era: marido, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar. Amar com este amor sacrificial. Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Mas sabe, quando nós estamos em aliança com Deus, nós também vamos dar a nossa vida por Ele. Você sabia disso? Quando nós tomamos a ceia, o pão e o cálice,
o pão simboliza morte, porque o trigo caindo em terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O trigo, o pão nos falam de morte, estar pronto a morrer por Cristo, estar pronto a ser moído por Ele, para Ele, nesta vida. Quantos irmãos nossos estão lá em nações, em países onde há perseguição, tanta perseguição. Na Coreia do Norte, na China, nos países islâmicos, a perseguição é tão grande, é uma perseguição de morte, de linchamento, de fogo, de martírio, como foi no início da igreja. E nossos irmãos têm dado a sua vida. Assim como o Senhor deu a vida dele por nós, nós também devemos estar prontos a dar a nossa vida. Isto é aliança, isto é compromisso. A palavra de Deus nos diz que nós estamos em aliança com Deus, com Cristo. E o pão é esta aliança de estar pronto a dar a vida por Ele. O vinho nos fala da vinda de Jesus, da vida, da alegria, das promessas que nos aguardam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto é a aliança do casamento. Agora, por enquanto, nós não podemos ver o que nos está reservado. Por enquanto, nós não podemos ver, discernir tudo aquilo que nos espera na eternidade. Mas nós cremos e sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Casamento, a aliança com Jesus é como no casamento. Estamos em aliança com Ele, para dar a nossa vida por Ele e para Ele. Você sabe disso? Você está em aliança com Cristo. Você está pronto a dar a sua vida por Ele e para Ele. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te louvo e te agradeço por Tua palavra. Te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E nesta hora, Senhor, eu me entrego em Tuas mãos para viver somente para Ti, para fazer somente a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, para glorificar o Teu nome, para alegrar o Teu coração. Toma minha vida em Tuas mãos. Faz de mim uma bênção, um instrumento de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Eu me entrego a Ti para ser somente Teu todos os dias da minha vida. Em Jesus, em Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Como é bom orar, não é verdade? Como é bom saber que nossa vida pertence ao Senhor, que Ele nos ama e jamais nos deixará. Nos ama com amor eterno. Bem, quero esperar por você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos conversando ainda sobre este tema, sobre o casamento judaico e a nossa aliança com Cristo e a volta do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Não esquecendo de acessar o nosso canal dos Gideões 24 Horas e as nossas redes sociais. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.